Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo a reflexão para este domingo de Pentecostes, em que queremos refletir sobre o texto de Atos 2, 1 a 21, o texto clássico que narra a descida do Espírito Santo. O título desta reflexão é O Poder do Espírito Santo nos move. O que é o vento? Um conceito simples vai dar conta de que o vento é o ar em movimento. Mas é claro que isso não responde tudo. Alguém talvez queira saber de onde ele surge. Cientificamente falando, o vento surge devido ao aquecimento desigual da Terra pelo Sol, que cria diferenças na temperatura e na pressão atmosférica. Assim, o ar irá se deslocar sempre de áreas de alta pressão, mais frio e pesado, para áreas de baixa pressão, mais quente e leve, para tentar se equilibrar. O vento nos surpreende e pode nos causar diferentes impactos. Ele pode surgir no formato de uma brisa suave, que traz uma sensação de bem-estar na beira de uma praia. Já ouvi muitos falarem que ele pode se tornar forte e impetuoso em determinadas épocas do ano, em algumas cidades, como em Palmas. Ele pode ser causado artificialmente por um aparelho de ventilador. Ele pode até mesmo se tornar fonte de energia em usinas eólicas. Deste modo, podemos dizer que não podemos limitar o vento e ele pode causar tanto assombro e perplexidade como calmaria e alívio. Talvez muitas outras coisas sejam assim na vida, mas de uma coisa não temos dúvida. Existe um poder no vento que pode tanto trazer calmaria como destruição. Talvez a melhor forma de repararmos nesta realidade seja observarmos um barco movido a vela. Se olharmos um barco à vela parado em um cais, em um dia sem vento e de águas calmas, alguém poderá dizer que este barco é praticamente inútil. Quando muito, conseguiremos pescar uns peixes onde ele está parado, caso aquele local tenha peixes. Mas não será possível se deslocar sem vento. Contudo, quando o vento sopra e as velas se abrem, o barco poderá ganhar uma direção e força que ninguém será capaz de segurar. De modo semelhante ocorreu com os apóstolos. Algumas pessoas poderiam observar aqueles homens humildes, simples, dizer que não poderiam esperar nada vindo deles. Muito menos após a crucificação de Jesus, quando o medo imperou por muitos dias entre eles. Mas um vento poderoso e transformador impacta suas vidas no dia de Pentecostes e tudo muda. Aqueles simples homens vão falar em línguas que nunca haviam falado e vão impactar vidas. Sabemos da relação que o vento tem com o Espírito Santo. Não está apenas no impacto que a descida do Espírito Santo gera no mundo e no relato de Atos capítulo 2. Afinal de contas, a mesma palavra em grego para vento é utilizada para espírito, pneuma, e não é à toa. Assim como o vento não pode ser controlado e gera diferentes reações, de modo semelhante é o Espírito Santo. Poderíamos dar grande destaque ao fenômeno da descida do Espírito Santo. Poderíamos falar das línguas que não eram de fogo, mas eram como de fogo. Poderíamos focar no fato de várias pessoas falarem línguas compreensíveis, em contraste com manifestações na igreja de hoje que mais chamam a atenção para si do que para o poder do Espírito Santo propriamente. Mas hoje, gostaria que enfocássemos no que veio depois disso, especialmente levando em consideração a pregação do apóstolo Pedro. O dia de Pentecostes normalmente é visto na igreja como um dia de festa. E de fato, pode e deve ser visto como tal. A cor litúrgica vermelha também é empregada neste sentido.
Nos alegramos pelo fato de o Espírito Santo ter descido sobre jovens e idosos, homens e mulheres, pobres e ricos, e pessoas de todas as nações. Isso demonstra que Deus deseja a salvação de todos e que não há distinção alguma de pessoas para Deus. Mas o dia de Pentecostes não tem apenas um caráter festivo. Por isso, convido vocês para refletirem comigo sobre 3 particularidades que nem sempre são lembradas a respeito deste dia. A primeira delas é a reação do mundo diante do mover de Deus. Se observarmos no texto, veremos 3 reações diante da manifestação do poder do Espírito Santo em Pentecostes. A primeira delas é a perplexidade. Vemos isso no versículo 7, quando a multidão ficou admirada e espantada e disse: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? A perplexidade que tomou conta de muitas pessoas diante da manifestação de Deus é perfeitamente normal e natural. Afinal, haviam acabado de testemunhar o que nunca haviam visto antes. No entanto, tal reação não é ensejadora de fé, e por isso tais pessoas questionam e ficam em dúvida: o que será que isso quer dizer? A segunda reação é ainda mais distante da reação desejada por Deus: a zombaria diante do inexplicável. Se não é possível explicar algum fenômeno atribuído a Deus, muitos preferem cair na galhofa e no deboche. Vemos isso quando acusam os apóstolos de estarem embriagados. Tanto a perplexidade quanto a zombaria não são fenômenos exclusivos para o dia de Pentecostes. Diante da manifestação do poder de Deus ainda hoje no mundo, estas 2 reações prevalecerão para muitos. Mas há uma terceira reação que surge no final, após a defesa da fé de Pedro: a conversão. A conversão é a terceira e última reação ocasionada no dia de Pentecostes. Mas esta só transparece no texto após a pregação de Pedro. Por isso, vamos ao segundo enfoque desta nossa reflexão: a defesa da fé de Pedro. Ao analisarmos a reação dos apóstolos diante das indagações da multidão, não há como deixarmos de lado a defesa da fé fundamentada na palavra que o apóstolo Pedro faz. De cara, precisamos afirmar uma realidade que nem sempre é enfocada, especialmente por denominações pentecostais ou que adoram falar da manifestação do poder do Espírito na igreja. As pessoas não chegaram à conversão imediatamente após a descida do Espírito Santo. Ocorre algo fundamental antes disso: a pregação da palavra e depois o santo batismo. Não foi isso que Pedro fez? Mesmo diante da incredulidade, de zombarias e de questionamentos da multidão, Pedro não reage de forma agressiva e nem se preocupa em trazer uma resposta sua aos questionadores. Ele faz diferente. Com tranquilidade, muito preparo e convicção, Pedro prega a palavra. Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor
serão salvos. Perceba como o apóstolo Pedro é categórico, seguro e muito pertinente em sua abordagem. Ele não faz escândalo, não tenta se justificar ou se rebaixar ao nível de insultos que recebeu. Ele apenas aponta que o que a multidão testemunhou não foi nada além do cumprimento da profecia do profeta Joel, feita cerca de 450 anos antes. O que vemos, portanto, amado no Senhor, é que o dia de Pentecostes é marcante para a igreja e para aquela multidão, especialmente para os que foram convertidos naquele dia. Marcante, sim, pela demonstração de poder, pelos fenômenos nunca vistos antes, mas marcante também pela pregação da palavra, pois é por meio dela e dos sacramentos que o Espírito Santo preferencialmente age para criar e manter a fé. Pedro, portanto, pregou a palavra, mostrando que Joel apontava para o derramamento do Espírito. Mas a profecia de Joel não parava ali. Ela nos empurra para uma realidade urgente, que é o nosso terceiro e último enfoque deste sermão: os sinais dos tempos do fim. A descida do Espírito Santo é um dia festivo, mas não apenas festivo, pois aponta para uma realidade ao qual muitos não se atêm. O dia de Pentecostes marcou o cumprimento da última profecia bíblica antes do retorno de Cristo. E isto significa que já estamos vivendo os tempos do fim. Quando o profeta Joel fala no capítulo 2 em sangue, fogo e nuvens de fumaça, quando ele fala do sol ficar escuro e da lua cor de sangue, não devemos levar simplesmente ao pé da letra, mas sim compreender que todas estas referências apontam para o dia do Senhor, mas também para os sinais dos tempos do fim que ocorrerão um pouco antes do dia do Senhor. Por isso, não estamos aguardando chegar o tempo de Apocalipse para que Cristo retorne. Já estamos vivendo os tempos do fim. Cristo pode retornar a qualquer momento, e isto nos traz duas certezas. A primeira, que precisamos estar em vigilância constante, pois Cristo pode retornar a qualquer momento. A segunda, que se estamos vivendo os tempos do fim, precisamos nos preocupar com aquilo que é mais urgente antes do retorno de Cristo. Pedro faz uso do texto de Joel para apontar a uma multidão multiétnica e multifacetada que todos, sem distinção, que pedirem a ajuda do Senhor, serão salvos. O Espírito Santo, portanto, quebra barreiras linguísticas, diferenças culturais e étnicas. Ele rompe com todos os padrões. O seu poder é transformador e avassalador. Nada fica incólume diante dele, que como vento é impetuoso, incontrolável e potente. Assim como diante de fortes rajadas de vento, não há barco que fique parado. Diante da poderosa influência do Espírito Santo, não há quem passe incólume. Das três, uma. Ou o seu poder gera perplexidade e assombro, abrindo espaço para reflexão e testemunho, ou o seu poder gera zombaria e chacota, reforçando o ceticismo em alguns. Ou ele realiza o seu propósito, convertendo muitos, como ocorreu ao final da pregação de Pedro, quando quase 3.000 pessoas foram convertidas, batizadas e salvas. Eu não tenho dúvidas de que grande parte de vocês, se não todos, estão já experimentando o poder do Espírito Santo. Você que está acompanhando este vídeo, seguramente já teve o seu coração transformado. Você já foi convertido pelo Auxiliador. Isso não apenas traz mudanças e uma nova vida de forma individual, mas nos move em busca de outras pessoas. No fim, é este o propósito final do Espírito Santo, não apenas converter novos corações para Cristo, mas transformar ouvintes em testemunhas. É provável que mesmo sendo crente, você não tenha testemunhado uma grande manifestação do poder de Deus. É provável que neste momento de sua vida, você se assemelhe a um barco à vela que está atracado e onde você está não esteja correndo vento algum.
Nisto precisamos refletir a respeito do que tem mantido o nosso barco atracado. Será que é o temor de testemunharmos? O comodismo? A rotina? O propósito final de Deus em nossa vida não é que permaneçamos atracados sem ir a lugar algum, mas que uma rajada do Santo Espírito esbarre fortemente em nossas velas e nos mova para ir ao encontro de outros pecadores. Por nós mesmos, isto será impossível. Precisamos do vento, precisamos do Espírito. Para Deus, para o poder do seu Santo Espírito, não há impossíveis. Que Deus te utilize da melhor forma e que você possa levar o poder que recebeu para que mais pessoas também sejam convertidas e salvas. Que assim seja. Amém. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo este canal, curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.